Você já parou para pensar o quanto você ainda está travado para gravar vídeos, para produzir conteúdos em vídeos, esteja impedindo o crescimento da sua carreira, o crescimento do faturamento do seu negócio e a atração de potenciais clientes? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo da nossa série de conteúdos do projeto Construa Sua Autoridade no Digital. Eu sou a Lu Guntzel, eu sou estrategista digital e mentora de profissionais e de negócios, onde eu ajudo eles a construírem esse forte posicionamento de autoridade através das suas redes sociais, mostrando que eles são profissionais líderes, capazes, experientes na sua carreira, no seu negócio. E a trava de vídeos, né? O ato de gravar vídeos, realmente ele é um processo que pode ter sido doloroso para você, se você tentou gravar alguns vídeos e você travou, se você gravou alguns vídeos e não se gostou, se você gravou e precisou fazer vários cortes e aquele vídeo ficou assim uma colcha de retalhos e você acabou tendo a decisão de não vir mais para o digital. Talvez você tenha se sentido frustrado em gravar esses vídeos e parou por aqui. Isso acontece com muitos profissionais, inclusive com aqueles que têm já uma capacidade, que já têm uma facilidade para falar ao vivo com as pessoas. Profissionais aí experientes, palestrantes, que já palestraram em palcos de grandes eventos com milhares de pessoas. O digital, realmente de fato falar para a câmera, vir aqui gravar um vídeo, é algo novo para todo mundo e que requer, né, um processo de desenvolver essa habilidade. Então, assim, o que eu quero trazer para você? Essa reflexão, né? Que o digital ele veio para ficar, as pessoas estão sim conquistando clientes, atraindo clientes, vendendo cada vez mais, e o digital ele é necessário vir para o digital para ter esses resultados na sua carreira, no seu negócio. Eu na minha área de atuação, para quem me conhece sabe aí que eu já tenho uma experiência, uma trajetória na realização de cursos presenciais. Então foi lá em final de 2019 que eu comecei a ter um olhar para me tornar uma expert e não foi fácil. Eu já trouxe em relatos anteriores da minha dificuldade, de eu ter sido, né, ter escolhido sempre trabalhar nos bastidores, dos próprios eventos que eu promovia aí em vários lugares do Brasil. Eu ia lá no evento, eu subia no palco, dava as boas-vindas, passava alguns recados importantes, falava sobre o coffee break, do horário de término daquele evento e corria para os bastidores. Eu tinha, né, deixava o palestrante ali compartilhar o seu conhecimento e eu tinha um certo horror, assim, um medo muito grande de aparecer, de falar em público. Então, eu realmente, para mim, quando veio, né, toda esse aprofundamento no digital, de estudos, da minha formação, que já foi em base do marketing digital, foi a minha grande barreira, fazer essa escolha, né, de tomar essa decisão. Eu vou ter que passar por isso e pronto, e eu escolhi isso. Foram alguns meses que eu fui desenvolvendo esse processo de gravar vídeos. Então eu comecei a gravar os primeiros vídeos em março de 2020, somente em outubro de 2020 eu fiz a minha primeira oferta. E conduzindo aí diversos profissionais que já trabalham com treinamentos e que tiveram essa mesma dificuldade de gravar vídeos, de vir para o digital, desenvolver seus infoprodutos e profissionais das mais diversas áreas. Essa é uma grande barreira de todos, né? E cada um tem o seu meio, a sua dificuldade. Então eu comecei a identificar essas dificuldades de cada um e comecei a entender de que forma cada um possa vir para o digital de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais confortável. E não necessariamente a gente precisa estipular isso. A partir de agora eu decidi vir para o digital, então a partir dessa semana eu vou gravar uma enxurrada de vídeos, fazer um monte de live e vou ter que fazer do jeito que der e pronto, e vou fazer dessa maneira. Não, a gente consegue primeiro desempenhar essa habilidade, entender com profundidade, né, quais são as barreiras que estão impedindo esse profissional e a partir disso conduzir eles da melhor forma para trazer essa produção de conteúdo, para trazer esse posicionamento aqui no digital.
O especialista que está somente replicando informação, que ele está pegando ali conteúdo pela internet, conteúdo das suas pesquisas, das suas teorias, de livros que leu, das suas formações, e fica colocando aquele conteúdo em posts e trazendo aquilo ali, postando uma sequência de informação. Ele fica de forma muito superficial, ele fica ali uma pessoa que está compartilhando, que está replicando informação. Já o profissional que vem e traz, através da sua narrativa, a sua análise em relação àquele conteúdo, ou àquela ferramenta, ou àquele processo, trazendo de forma a sua análise, olha, se você faz isso, vai acontecer tais benefícios, vai acontecer tais elementos aqui que vão, né, te trazer um benefício de um certo momento, vai te agilizar o seu processo, uma melhoria no seu processo, ou vai prejudicar aquilo que você está buscando, e trazer também a sua recomendação com posicionamento de, se acontecer tal situação, faça isso, se acontecer dessa outra maneira, faça desse outro jeito, né? Esse profissional que ele tem como incluir nessa sua narrativa de conteúdos, apresentar isso no seu ambiente digital, trazendo a sua análise e trazendo também a sua recomendação, ele é visto, ele tem uma percepção no mercado de um profissional que tem competência, de um profissional que está entregando a sua informação ali de forma a gerar um valor para a vida dessas pessoas, né? Ele está conseguindo construir um posicionamento que ele é um profissional capacitado, que ele é um profissional habilitado para aquilo. Então, vou te trazer alguns exemplos bem simples aí, saindo um pouco da esfera do meu público, que são palestrantes, né? Que são profissionais de instrutores de treinamentos, que já compartilham conhecimento com o objetivo de ajudar outras pessoas a aplicarem aquilo, mas trazer dentistas, advogados, médicos que eu estou atendendo, nutricionistas e que também estão vindo para o digital com esse mesmo viés. Então entenda, vamos supor lá uma nutricionista, né? Peguei aqui um exemplo de uma nutricionista que vem para o digital falando do jejum intermitente. No momento que essa profissional ela traz na sua narrativa de conteúdo os benefícios do jejum intermitente, né? Traz a sua análise de quando o profissional faz lá o jejum com intervalo lá de 12 horas ou de 20 horas uma vez por semana, o que acontece, quais são os benefícios, se vai fazer exercício, se não vai fazer exercício, pode prejudicar, a pessoa pode se sentir fraca ou não, que tipo de coisa ela tem que se alimentar. Quando ela aplicou esse jejum intermitente com ela, o que aconteceu? Com as pacientes, né, com os clientes desse profissional, o que aconteceu? De que forma esse profissional ajudou a incluir essa ferramenta, que é o jejum intermitente, na vida dessas pessoas e como que, né, trazer a sua análise ali de resultados, o que aconteceu em pontos positivos e em pontos negativos. E aí esse profissional ele inclui também na sua narrativa de conteúdo a sua recomendação. Então, se você tem uma vida, né, você consegue preparar o seu alimento ou come fora para tal situação, faça dessa maneira. Se você tem dificuldade nisso ou tem questões relacionadas com o sono, faça dessa outra maneira. Essa profissional ela vai se colocando como uma recomendação. Tal situação, faça desse jeito. Se acontecer isso, faça daquele outro jeito. Ele está recomendando. Então veja o quanto esse profissional ele consegue ter uma outra, né, um outro nível de aprofundamento na sua narrativa de conteúdo, trazendo, compartilhando a sua bagagem, o seu conhecimento, a sua experiência, bem como o processo, daqui a pouco, daquele procedimento que ele está, daquela ferramenta que ele está sugerindo, né, para o seu público, para os seus clientes. Então é através desse tipo de conteúdo, dessa narrativa, num conteúdo que tem um profissional que faz uma análise e que esse profissional faz uma recomendação, né? Traz elementos de análise e elementos de recomendação no seu conteúdo, é que esse profissional de fato vai conseguir construir esse posicionamento de autoridade. Ele vai conseguir entregar muito valor, gerar muito valor, ampliar o nível de consciência dessas pessoas que estão assistindo e deixar essas pessoas prontas para quê? Pronta para a compra dele,
né? Essas pessoas vão ter mais credibilidade, confiança na hora de contratar, na hora de analisar se contrata esse profissional ou outro lá que abre as redes sociais, né, no qual abre as redes sociais desse profissional e ali tem um monte de informação por informação, não tem análise desse profissional, não tem uma explicação, não tem uma recomendação. Então, ali, aquelas redes sociais desse outro profissional tá muito bem, tá bonita, tá atrativo, tem uma imagem ali, dá para ver que tem uma agência de marketing por trás, que tá cuidando muito bem daquilo tudo, mas não tem profundidade, aquilo tá superficial demais. E aí já aquele profissional que daqui a pouco tá fazendo não tão profissional, não tão agradável, não tão bonito, aquela rede social, mas está trazendo na sua narrativa de conteúdos essa análise, essa recomendação, ele consegue gerar mais conexão com as pessoas e ter mais credibilidade pelo seu público. E esse público ele começa o quê? Ele começa a ter um movimento diferente, onde as pessoas entram em contato para saber mais aquilo, para relatar. Ah, fiz tal coisa, aconteceu comigo tal situação e aí aconteceu isso. Queria saber de ti, de que maneira eu devo fazer, enfim, há uma interação desse público com esse profissional. Então entenda, essa é a diferença do profissional que consegue trazer na sua narrativa de conteúdos esse aprofundamento, né? Essa comunicação de forma profunda da sua carreira, da sua experiência, da sua análise, da sua recomendação, da apresentação dos seus serviços, dos seus produtos para o público em si. O formato em post, em card, ele fica muito difícil, né, de conseguir atender essa profundidade. Um vídeo de 30 minutos, um vídeo de 20 minutos, você consegue ser profundo, você consegue trazer nessa narrativa todos esses elementos. Já num post de cards, se você coloca aí um post, não arrasta para o lado, o máximo é 10 cards que compõem aí no seu Instagram, onde seja possível fazer uma publicação. Então, e a gente tem que considerar também que as pessoas cada vez mais, elas preferem, né? Tem pesquisas que mostram isso, que as pessoas preferem conteúdos em formatos em áudios, em formatos em vídeos, por causa do dia a dia, na correria do dia a dia. Antigamente as pessoas iam para pesquisa no Google, pesquisa de matérias, em artigos, em revistas, jornais. Hoje as pessoas elas não leem tanto como antes, elas buscam a informação no formato de áudios, no formato de vídeo. Então a gente precisa se adequar a isso, né? É um outro formato hoje para essa geração de conteúdo na internet, para esse posicionamento dos nossos negócios, das nossas carreiras no ambiente digital. Então a gente precisa de fato se adequar a esse novo formato. Então, se você tem dificuldades para gravar vídeos, ou nem tentou, ou tentou e ficou totalmente frustrado, ou até mesmo traumatizado, como alguns clientes aí que eu atendi, que agora estão retomando, dizendo que já superaram esse trauma e que vão novamente, né, desenvolver esse processo de aprendizagem para realmente, de fato, ter mais facilidade para gravar os seus vídeos. Eu trago para você trazer isso de forma mais agradável, né, nas suas metas, nas suas ações da semana, de daqui a pouco ir para um conteúdo mais em formato em áudio. Então, por exemplo, tem roteiros de vídeos, scripts de conteúdo raiz, que eu mesmo já compartilhei aqui nas redes. Se você colocar lá no meu YouTube, roteiro, script de conteúdo, /Luguntzel, você pode pegar aquele roteiro de script e desenvolver aquilo em tópicos, né? Pegando um papel, uma caneta, fazendo um esboço desse roteiro. Então, qual é a recomendação que eu te dou aqui para você começar a exercitar isso? Grava através de um grupo no WhatsApp, faça um grupo só seu, ou mande uma mensagem para você mesmo no WhatsApp, uma mensagem que ninguém vai ver, ninguém vai escutar, e grave um áudio naquela sequência do roteiro, você narrando aquela história, né? Narrando aquele conteúdo que você mesmo preparou. Começa a desenvolver essa narrativa em áudios primeiro, né? Porque o que acontece? As nossas travas em gravar o conteúdo, na verdade, é mais sobre nós
fazer aquele script, preparar aquele roteiro, desenvolver aquele roteiro, estudar aquele conteúdo e preparar essa questão de você falar e organizar o seu pensamento sem você ficar lendo um texto, né? Então é você ter um script, sim, uma sequência, um material de apoio que vai te ajudar com alguns tópicos que você vai olhando para aqueles tópicos e vai entendendo qual é a sequência daquele conteúdo que você vai trazer. E aí inicie primeiro apresentando o tema, né? Por exemplo, o tema desse vídeo aqui eu fiz você parar para pensar, né? Se essa trava de gravar vídeos, o quanto isso esteja te travando, te impedindo de faturar mais, de atrair mais clientes para sua carreira, para o seu negócio. Então eu trouxe ali a explicação, né? O que seria essa trava para gravar vídeos, o que seria isso, trazer mais faturamento, mais clientes. Logo depois eu apresentei alguns benefícios, trouxe a questão do mercado, como está, do digital que veio à tona, que veio para ficar. E logo em seguida eu comecei a trazer a análise com os meus clientes, coisas que aconteceram comigo, das minhas dificuldades, e já estou trazendo uma recomendação. Então, basicamente é isso. Pegue um papel e caneta e comece a desenvolver esse roteiro. Então, por exemplo, atendi recentemente, vou trazer um outro exemplo aqui, um cliente, um dentista, e ele estava falando sobre as facetas, as lentes dentárias, que agora está muito na alta. Então ele começa esse roteiro explicando o que são as lentes, qual é a diferença de facetas e a diferença de implantes dentários, quais são os benefícios, o porquê que isso é uma nova tecnologia, né, na área da odontologia e por que isso está trazendo benefícios e está sendo super aceito no mercado. Logo, ele traz alguns procedimentos, algumas vivências que ele teve com alguns pacientes que chegaram até ele com algumas crenças, com algumas barreiras, com dificuldade de até entender como funciona o procedimento das facetas e se esse seria o melhor procedimento para arrumar o seu sorriso. E aí ele trouxe algumas recomendações, né? Explicou como é que é feito o procedimento das facetas e logo em seguida recomendou, então, quais são os primeiros passos para esse potencial cliente que quer arrumar o seu sorriso, quer arrumar os seus dentes, está em dúvida, então procurar um profissional, buscar esse profissional que vai dar tal e tal orientação, que vai esclarecer como deve ser esse processo de forma correta para esse profissional ter o quê? Ter a segurança, né? Então entenda, por exemplo, esse profissional que eu estou fazendo esse trabalho é um dentista numa determinada região. O que vai acontecer? Um potencial cliente ou uma pessoa que esteja assistindo ele lá no outro lugar, né, num estado totalmente diferente, ele não vai vir até esse local, até a cidade desse profissional para fazer esse procedimento, mas ele vai entender de fato como é que se faz esse procedimento, como é que busca o melhor profissional, né, o que esse profissional tem que passar para ele ter segurança de fazer esse desgaste dos dentes e colocar as lentes, enfim, para não comprometer, né, a saúde e a questão também da identidade, né, desse profissional. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa que assistiu esse conteúdo vai gerar um valor enorme, ele vai olhar para esse conteúdo desse profissional e vai dizer, nossa, esse cara sabe, eu quero buscar um profissional que seja tão bom quanto esse, que eu já estou aqui com muita informação esclarecida e que vai me passar essa segurança de acordo com esses procedimentos, com esse passo a passo que esse especialista apresentou aqui no digital. Essa pessoa talvez não vá realmente se deslocar e ir lá fazer o procedimento com ele, mas o que vai acontecer com esse profissional? Ele vai ser visto como um profissional líder na sua área de atuação. Ele vai começar a ganhar um posicionamento. E aí, na região dele, obviamente, ele vai atrair mais clientes, ele vai atrair os holofotes da mídia, querendo saber mais, né? Pedindo aí, fazendo convites para entrevistas, até talvez aí para congressos, para eventos. Eu já trouxe aqui em outros conteúdos de uma cliente minha que ela fez o primeiro vídeo raiz dela e ela foi contratada por uma organização, fechou um processo com um valor bem significativo, faturou pelo primeiro vídeo raiz que ela fez aqui no digital. Por isso, porque gerou valor, a pessoa assistiu ela, gerou valor e ela foi lá e foi contratada. Então, muito acontece com esses profissionais, né? Ele vem aqui, dá
traz um conteúdo, compartilha um conteúdo com a sua análise, com a sua recomendação e começam a ter convites, né, em congressos, em eventos, nas mídias, querendo saber mais desse profissional. Então, assim, a construção da autoridade, ela serve para tudo, tanto para esse posicionamento do especialista, como para a atração de mais clientes, tanto para faturar mais, porque obviamente quem, né, atrai mais clientes, fatura mais, consegue vender mais os seus produtos, os seus serviços. É outro posicionamento que esse profissional vai começar a passar a partir de agora, utilizando as suas redes sociais para isso, para mostrar toda a sua narrativa, né, o seu trabalho, a sua experiência, as suas habilidades e gerar essa segurança. Então é super importante a gente entender que as travas, né, para gravar vídeos, ela vai acontecer, de fato, acontece com todo mundo, e que é algo que você vai, ao longo do tempo, desenvolvendo esse processo. Tem algumas pessoas que vão de forma mais rápida, começam a produzir conteúdo em uma semana, em um mês, e já, né, destravam na gravação dos vídeos. Outros não, outros começam com essa orientação que eu estou passando em áudios, conteúdos em áudios, depois começam a ir para um momento de lives e entrevistas, é uma opção também. Ir para um formato de alguém, né, ou seu mentor, seu estrategista digital, ou um conhecido seu, até mesmo um colega de trabalho, né, marca um bate-papo e faz a gravação de algum conteúdo, onde um vai fazendo uma pergunta para o outro, e assim essa gravação ela vai acontecendo de forma mais fluida. Tem várias possibilidades que dá para se utilizar. Então, o que eu quero trazer aqui primeiro é assim, não trave, não deixe de fazer, não deixe de desenvolver essa habilidade, faça da maneira como você consegue, coloca como meta, coloca disciplina nisso, como foco total. Eu vou começar a gravar alguns áudios uma vez por semana, vou preparar um conteúdo, vou gravar esses áudios, desses áudios você consegue trazer aí através da edição de vídeos, talvez ali montar um card no formato de vídeo, e aí onde tem a sua foto, coloca aquela animação de áudio e faz um conteúdo somente em áudio ali, narrando aquele seu conteúdo. Ao longo do tempo vai fazendo em lives entrevistas, uma pessoa te entrevistando, convida pessoas para fazer esse bate-papo, e até que, né, você aí se desafie a ir para a câmera realmente de fato, abrir o seu celular, abrir o webcam no seu computador e começar a gravar. E utilize dos recursos aí do Canva. O Canva tem uma ferramenta maravilhosa, que você tem os templates prontos. Então você pode pegar esse script do conteúdo, essa narrativa, colocar alguns tópicos ou montar uma apresentação melhor, mais profissional ali, mais bacana, mais atrativa, e coloca no modo tem um botão comece a gravar. E aí fica a sua imagem pequenininha, de forma reduzida, com aquela apresentação sendo compartilhada. Então é muito mais fácil você ir olhando para aquilo e ir narrando aquela história, aquele seu conteúdo. Então vá exercitando isso, né, de uma forma ainda que você não apareça. E aí quando você já estiver pronto, já estiver produzindo bastante conteúdo, de forma a narrar essa história, narrar esse script, esse roteiro, aí sim, você vem aqui para o momento onde você vai gravar e vai mostrar o seu rosto, né? Vai filmar de fato você trazendo esse conteúdo. Então, essas são as minhas recomendações aqui. Começa narrando em áudio, depois monta uma apresentação e aí depois sim vem para a parte de abrir a câmera ou, né, fazer uma live entrevista, tentar gravar de forma sozinho. Certo? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, se gostaria de compartilhar a sua dificuldade de forma individual, vai lá o meu contato pelo Instagram, me manda uma mensagem. Eu considero todo mundo que interage comigo. Quando vocês me relatam as suas dificuldades, obviamente eu penso, né, nessas dificuldades para trazer os conteúdos aqui para de uma forma ajudá-los. Então vai lá, escreve, me manda um áudio, me conta um pouquinho de como está sendo isso para você e espero ter te ajudado. Tá certo? Até o próximo vídeo. Um grande abraço!